O corretor de imóveis Leandro Rodrigues da Mata, de 40 anos, era casado, pai de 2 filhos pequenos, morava em Mesquita. A família diz que na semana passada ele foi entregar uma cesta básica a um amigo que está passando dificuldades por causa da pandemia e que minutos depois de ajudar esse amigo, foi assassinado com um tiro de fuzil. Na delegacia, o PM Bruno Bahia do Espírito Santo disse que atirou porque Leandro seria bandido. Mas o depoimento tem contradições. É o que você vai ver agora na reportagem da Márcia Brasil, da Eli Silvestre e do Edivaldo Dondossola. Há pouco mais de uma semana, a Ana Paula viu a vida dela virar de ponta cabeça. A minha filhinha de 2 anos de idade pergunta cadê o pai dele. O meu filho não dorme de noite. A minha semana eu não estou conseguindo dormir, eu estou dormindo com remédio. E o meu filho pergunta por que meu pai de bem, um homem de bem, foi morto dessa forma. Ela era casada com Leandro Rodrigues da Mata, de 40 anos. Flamenguista de coração, Leandro era corretor de imóveis, trabalhava para uma empresa e coordenava outras 250 pessoas. Com a queda nas vendas, o chefe contou que Leandro estava preocupado com os colegas. Os corretores só ganham quando produz. E o Leandro, com a grande preocupação dele, comprou várias cestas básicas, identificou os corretores que estavam precisando e ele ia entregar pessoalmente as cestas básicas na casa dos corretores. Na terça-feira passada, dia 28 de abril, Leandro foi fazer uma dessas entregas. O rastreador do carro mostra que ele saiu de casa, em Mesquita, às 7h08 da noite. Às 7h36, o corretor deixou a cesta básica na casa do amigo, em Cordovil. 6 minutos depois, Leandro foi baleado e morto. Uma morte ainda cheia de dúvidas e mistério. Tem muitas informações desencontradas. Uns falam que foi troca de tiro com a polícia. Mas que troca de tiro da polícia foi essa que só o meu marido foi alvejado? No mesmo dia em que tudo aconteceu, os policiais militares registraram o caso na delegacia de Braz de Pina, na zona norte do Rio. Quem contou a versão dos policiais foi o PM Bruno Bahia do Espírito Santo. Ele disse que por volta das 7h45 da noite se depararam com um veículo na contramão. Contou que os policiais deram a ordem de parada quando um dos ocupantes desceu do carona, fazendo disparos contra a viatura. Que os PMs revidaram a agressão e que, neste momento, o motorista do carro tentou fugir, dando a ré, e bateu contra um muro. Depois que a morte de Leandro foi confirmada, o caso passou para a delegacia de homicídios. E lá, o mesmo PM Bruno prestou um novo depoimento. Repetiu que por volta das 7h40 da noite estava em patrulhamento de rotina pela rua Barão de Melgaço, em Cordovil, quando se depararam com um veículo vindo na contramão. E que o veículo desobedeceu a ordem policial e não parou. Mas nessa hora, o PM Bruno entra em contradição em relação ao outro depoimento. Disse que um dos bandidos, de dentro do carro, passou a dar tiros contra os policiais, enquanto o motorista tentava fugir. Na primeira versão, na delegacia de Braz de Pina, o PM Bruno tinha dito que o bandido desceu do carro atirando. O policial termina o depoimento dizendo que, para se defender, fez um único disparo com seu fuzil. Os policiais disseram que depois do suposto tiroteio, teriam levado Leandro ainda com vida até o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas que ele morreu depois de dar entrada na emergência. Os PMs também disseram que voltaram ao local do crime, mas que teriam ouvido dos moradores que os bandidos que estavam no carro já tinham fugido. A Comissão de Direitos Humanos da OAB está acompanhando o caso. O procurador da comissão disse que os depoimentos apresentam muitas lacunas. Houve uma mudança de versão. Primeiro diz que a pessoa que atirou estava dentro do carro, depois diz que ela saiu do carro. E tem que ser respondido também quem são esses populares que disseram que tinham comparsas do Leandro, supostos comparsas do Leandro, que teriam fugido do carro. A delegacia de homicídios disse que foi lá fazer a perícia e que bandidos armados atacaram os policiais no local do crime. Houve confronto e investigadores ficaram feridos durante o ataque. A Polícia Civil diz que a região é controlada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão da Cidade Alta, que está foragido. Mais de uma semana depois do crime, a viúva de Leandro exige respostas. Eu preciso de justiça.
Eu preciso de resposta para dar para os meus filhos, de um homem que passava para os meus filhos de que vale a pena fazer o bem. Como é que eu falo hoje para uma criança de 9 anos de idade que o pai saiu para fazer o bem e não voltou e morrer dessa forma? É de cortar o coração. E somente hoje, 9 dias depois do crime, depois da gente entrar em contato com a Polícia Civil, a viúva do Leandro, que você viu na reportagem, está sendo ouvida na DH. Aliás, está sendo ouvida nesse momento pela primeira vez, hein? Edivaldo Dondossola está lá. Edivaldo, boa tarde para você. A polícia explicou por que demorou tanto a ouvir a família? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Olha, a polícia disse que por causa da pandemia os procedimentos estão demorando um pouco mais que o normal. E por isso só hoje conseguiu ouvir os parentes do Leandro. Como você disse, a viúva dele, que a gente acabou de ver na reportagem, está prestando depoimento nesse momento aqui na Delegacia de Homicídios, acompanhada de um representante da OAB. Além da Ana Paula, os investigadores também vão ouvir, ainda hoje, o irmão do Leandro e esse amigo que recebeu a cesta básica. Os investigadores também falaram que o fuzil do PM foi apreendido e já foi encaminhado para a perícia. Depois dos questionamentos que o RJ fez, você vai ver aí na imagem, a Polícia Civil voltou até o local do crime, lá em Cordovil, para tentar fazer novas diligências e tentar também encontrar novas câmeras de segurança que tenham registrado o crime. Em um muro em frente ao local é possível ver uma marca de tiro. A DH também está fazendo uma perícia complementar no carro do Leandro. O laudo cadavérico do IML apontou que o Leandro morreu com 2 fragmentos de bala no pescoço, contrariando mais uma vez a versão do PM Bruno, que disse que ele tinha disparado o tiro apenas uma vez. Nós pedimos uma entrevista para a Polícia Militar para falar sobre esse caso, as contradições nesse caso, e também fizemos as seguintes perguntas à corporação. Olha só, por que o PM Bruno, lotado no batalhão de Copacabana, estava fazendo serviços de diligências, patrulhamento na região de Cordovil, na zona norte da cidade? Ele está afastado das ruas durante as investigações ou continua fazendo trabalhos externos? Perguntamos também se o PM já tinha sido ouvido e investigado por algum outro motivo, mas a PM não respondeu a nenhuma dessas nossas perguntas, mandou uma nota só agora há pouco dizendo o seguinte, repetindo a versão do PM Bruno que nós já mostramos na reportagem, mas de forma genérica, sem dizer se os tiros partiram de dentro ou de fora do carro, e disse na nota apenas que o caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios e que o comando do batalhão da PM também instaurou um inquérito policial militar para apurar o fato. Mas as perguntas que nós fizemos, e principalmente, Mariana, as perguntas da família, essas todas continuam sem resposta. Obrigada, Dondossola. Eu vou tentar que a PM responda agora, ao vivo. A gente está no telefone com o Coronel Mauro Flis, porta-voz da Polícia Militar. Coronel, o senhor está me ouvindo bem? Boa tarde para o senhor. Sim, Mariana, boa tarde. Boa tarde ao Dondossola. A Polícia Militar está sempre disposta a responder, esclarecer, dentro de tempo hábil, né? Coronel, Mariana, então, eu sei que o senhor teve a possibilidade, né, de acompanhar agora há pouco a reportagem que a gente exibiu, também acompanhou as perguntas feitas pelo Edivaldo Dondossola, então vou repassá-las para o senhor. Primeiro pergunto, como é que estão essas investigações? Mariana, inicialmente gostaria, em nome da Polícia Militar, de prestar a solidariedade a essa família que perdeu um ente querido. Esse fato está sendo apurado em inquérito policial militar, onde, de um lado, temos a versão do policial militar e também, agora, a versão prestada pela família. Nesse momento, Mariana, qualquer ilação seria um pré-julgamento. Não é momento de pré-julgamento. A Delegacia de Homicídios também está investigando, perícias estão sendo realizadas e, ao término, sim, poderemos identificar o autor do disparo e também as circunstâncias que levaram a esse procedimento. Coronel, nós vamos acompanhar de perto essas investigações. Agora, pergunto ao senhor, por que o PM Bruno, que prestou depoimento, que tivemos acesso a esse depoimento, lotado no batalhão de Copacabana, estava em Cordovil? Mariana, isso faz parte do regime adicional de serviço. É o serviço extra, em que o policial militar é voluntariado e ele pode tirar serviço na unidade à sua escolha, em geral, perto da sua residência. E nesse momento, ele está afastado do serviço? Como é que está enquanto duram as investigações? Até esse exato momento, Mariana, não existe nenhum indicativo da necessidade de afastamento desse policial militar. Caso ao longo das investigações se apresente algo relevante, que indique a culpa dele,
serão adotadas as providências administrativas cabíveis. Mas até esse momento não existe esse indicativo. Coronel Mauro Frias, porta-voz da Polícia Militar, agradeço demais sua participação aqui. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos.